Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, porque vamos responder algumas perguntas feitas a respeito da Auren. Lembrando que a Auren é uma empresa que surgiu a partir da compra da CESP pela Votorantim, mais uma empresa canadense. Nós temos vídeo aqui no canal onde nós mostramos como foi todo esse processo e até na análise fundamentalista juntamos os resultados dessas duas companhias, a Votorantim Energia mais a CESP, para que a gente pudesse ter uma ideia de como poderia se comportar a empresa ao longo do exercício de 2022 e o que esperar em função da receita líquida, do lucro líquido e até do resultado para aqueles que são acionistas em termos de proventos. Mas isso aí suscitou para os acionistas da companhia algumas perguntas, algumas dúvidas que foram colocadas aqui no canal e que a gente vai tentar responder, não fazendo análise de papel, nesse caso, não olhando os resultados de forma mais profunda da companhia, porque ainda é algo que está num processo de fusão. Então só quando nós tivermos algo mais consistente a gente vai poder falar de forma que tenha um resultado ou tenha um conjunto de indicadores mais consolidados. Mas antes que eu vá adiante, eu tenho algo à sua consideração. A primeira questão levantada foi feita pela Débora Ferreira. Ela diz o seguinte: por que na Status Invest está mostrando PL de 539? Está errado, tenho que ser o Mun-Ra, o ser de vida eterna. Eu acho que Mun-Ra é um personagem de desenho animado, se eu não me engano, do desenho dos Thundercats, mas se eu estiver errado você coloque aqui nos comentários do canal para que eu possa me atualizar aí, em termos desse mundo dos desenhos animados. Mas vamos dar uma olhada o que tem lá no site da Status Invest. E a Débora tem razão. Então observe que aqui o PL da companhia no site da Status Invest para a Auren 3 está 542,12, um pouco de variação porque isso foi feito alguns dias atrás, tendo aqui um preço ou valor patrimonial por ação em 1,1. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse 542 e de onde é que surgiu esse valor aí. Para responder, eu vou buscar aqui nas demonstrações financeiras intermediárias. No caso aqui são aquelas demonstrações só do primeiro trimestre de 2021 e observe que são consolidadas e individuais que foram encerrados aqui no dia 31 de março de 2022. Aqui na página 27 eu vou fazer uso da receita líquida da companhia, que fechou aqui em 1,145, 1,1 bilhão, vamos deixar assim. Depois nós vamos levar para a nossa planilha final esse valor. E também vamos buscar o lucro líquido da companhia do trimestre. Observe aqui, lucro líquido do trimestre atribuível aos acionistas controladores. 6,7 milhões, porque isso aqui está em milhares, 6,7 milhões negativo. E o lucro líquido do trimestre atribuível a acionistas não controladores em 4,2. Portanto, o lucro líquido do trimestre fechou aqui em 2,5 milhões negativos. Algo que você precisa ter em mente é que na estrutura acionária da companhia, observe aqui que a Votorantim S.A. ela detém 37,7% das ações da companhia. E veja também que tem uma empresa aqui chamada CPPIB. Na verdade, essa aqui é uma empresa canadense que trabalha com fundos de pensão. Ela tem 32,1%. E aqui no Free Float, que é onde você está, você faz parte desses 30,2% das ações que estão no mercado. Então, você faz parte dos lucros da controladora. Então, sempre que aparecer ali lucros da controladora, é aquilo que você vai fazer jus na repartição dos valores. No entanto, aqui no lucro líquido do trimestre atribuível aos acionistas controladores, onde você faz parte, veja que ele está em negativo aqui de 6,7 milhões. E aqui na divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022, a gente consegue saber por que isso aconteceu. Observe aqui no desempenho operacional dos ativos hidrelétricos. Um deles, o também eólico, também teve problemas, tá? Mas você pode olhar isso aqui de forma mais acurada. Mas observe aqui, compra de energia para a cobertura do déficit. Veja que aqui
em relação ao primeiro trimestre de 2022 foram comprados 315 megawatts, enquanto que no primeiro trimestre de 2021, 208. Então aqui tem um dos grandes impactos, justamente por conta ainda da crise hídrica. E veja o quanto teve impacto aqui nos reservatórios, principalmente aqui de abril de 2022 até dezembro de 2022. E veja o quanto o custo marginal da operação teve que se elevar, onde você pode observar que essa linha azul aqui, mais escuro com bolinhas, é esta aqui de 2020 a 2022. E veja que o site Status Invest, para a Auren, ele traz de forma correta aqui os resultados. Veja que a receita líquida, aqueles 1,1 bilhão que nós falamos lá atrás, mais o lucro líquido. O lucro líquido geral, na verdade negativo, um prejuízo, 2,59 milhões aqui no caso, e o lucro atribuído à controladora, onde você faz parte aqui de um prejuízo então de 6,8 milhões. Então, vamos dar uma olhada agora o que é o PL. Observe que o PL, ou preço dividido pelo lucro líquido por ação, é resultado da divisão do preço da ação sobre o lucro líquido da companhia dividido pela quantidade de ações. De forma mais simples, nós temos o PL aqui como o preço da ação, estando aqui mais acima, sobre o lucro líquido, dividido pela quantidade de ações. Então, primeiro pegamos o lucro líquido, dividimos pela quantidade de ação. Pegamos o preço da ação e dividimos por esse resultado, que advém do lucro líquido dividido pela quantidade de ações. Portanto, precisamos de três informações: o preço da ação, o lucro líquido e a quantidade de ações. Desses três, preço da ação e quantidade de ações são facilmente conhecidos. Agora nós vamos tentar localizar o lucro líquido. Só que esse lucro líquido não é o lucro líquido que foi apurado por conta do trimestre, não é esse lucro líquido. Nós precisamos ver como ele vai se desenvolver ao longo do ano. No caso das projeções, a gente faz uma multiplicação por 4 e no caso específico aqui do site Status Invest, se está considerando o lucro líquido dos últimos 12 meses, aqui no caso 98,5 milhões. E note que a Auren ela tem um total de 1 bilhão de ações no mercado, no free float. Desculpa, não só no free float, no total de ações. Você tem direito a 1/3 desses valores. E também sabemos que no momento desse vídeo a ação está cotada a R$ 14,18. Observe que quando nós tomamos aqui o preço da ação, R$ 14,18, e dividimos pelo lucro líquido que nós levantamos, 98,5 milhões, dividido pelo número de ações. Aqui eu botei 1.000, mas é 1 bilhão. Veja que isso aqui daria um PL de 143. Então, por que não deu os 539 aqui aproximadamente? Por um detalhe. Você não tem que considerar o lucro líquido como um todo. O que você precisa considerar é este lucro líquido aqui, atribuído à controladora, de 26,3 milhões. Portanto, então você vai pegar os R$ 14,18, que é o preço da ação, dividir pelo lucro líquido que nós apuramos para os controladores, 26,3 milhões, e dividir esse valor aí, eu vou botar por 1.000, que é para fins de simplificação do cálculo, mas você sabe que é 1 bilhão de ações que existe. Com esse resultado, você vai ter então os 539 de PL que foram apurados aqui pelo site do Status Invest. E aqui na nossa planilha, onde a gente montou um acompanhamento específico para a Auren, observe que nós tínhamos uma previsão lá, olhando na junção dos dois resultados das duas companhias, Votorantim e CESP, uma previsão aqui de possibilidade de 5,5 bilhões na receita líquida. Para a receita líquida que foi apresentada de 1,145, observe que essa receita líquida poderia chegar aqui a 4,581, mas a gente sabe que ao longo do ano isso tende a ter um outro tipo de comportamento e é provável que vá muito próximo lá do valor que nós estimamos. No entanto, a gente não tem condições de estimar as questões do lucro líquido. Lembrando que você concorre a esse lucro líquido aqui, ó, da controladora. Então a gente não tem ainda como fazer. Então eu não me
Não me arvorei nessa seara por achar que ainda é muito cedo para fazer esse tipo de projeção. Mas note aqui que a gente tinha lá no início, se as coisas se mantivessem, a exemplo do que vinha acontecendo nos últimos 5 anos, em torno de 75 centavos de pagamento de proventos. Na apresentação que foi feita da companhia, ela não tocou absolutamente em nada a respeito do pagamento de proventos. Então a gente segue acompanhando, não tem muito o que fazer nesse caso, exceto verificar como ela vai andar para o próximo trimestre, segundo trimestre de 2022. E na hipótese desses 75 centavos aqui de possibilidade de pagamento de proventos, o nosso preço teto ficaria em R$ 12,53. Lembrando que preço teto nós pegamos o valor do provento a ser pago e dividimos por 6%, porque é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós investimos na ação. Então o preço teto aí de 12,5, sendo que a ação está cotada ali a 14,18, está meio descolado daquilo que nós enxergamos como possibilidade de ingresso no papel. E olhando para os proventos pagos pela companhia, então, na primeira vez que paga, já para o mês de maio de 2022, tanto anunciado quanto pago, a gente pode ver que a companhia já chegou aqui a 10 centavos por ação, está bem aquém dos 75 centavos que nós projetamos, mas ainda precisamos ver, é a primeira vez que ela paga, como ela vai se desempenhar ao longo do exercício de 2022. Mas também temos aqui uma questão levantada pelo Dani Drummond no nosso canal, que menciona o seguinte: há poucas informações online. Estou bastante preocupado. Estou bastante posicionado em Auri 3. A queda foi bem contundente. O que me liga um alerta de preocupação mesmo. Então, indo para as considerações finais, eu não chegaria a dizer que é uma questão que preocupe, porque é um processo de transição, onde você está juntando coisas que antes eram sozinhas e agora, pela primeira vez, elas estão dentro de um contexto. A CESP ela sempre teve suas questões, ela tem um passivo contencioso, que todo mundo sabe, teve uma crise hídrica muito forte, ela era só de um único segmento, que era da geração hídrica. Agora, se você for ver na apresentação, você vai encontrar lá geração hídrica, eólica, solar, de termoelétrica. Então tem um conjunto de outras coisas onde elas estão ainda se equiparando. Eu não acredito que por um trimestre apenas se consiga verificar uma preocupação. Evidentemente que tem um PL alto, mas tem um PL alto nesse momento. Eu acho que precisa de mais tempo para ver como vão se comportar esses indicadores, Olhando para o projeto ali, pelo menos tem um projeto consistente, e eu sempre digo que tudo começa pelo projeto. À medida que você entende o projeto, você consegue ficar mais confortável para estar diante daquele projeto ali, dentro principalmente dessa diversificação de geração de energia. Então, é preciso ainda ter cautela. Para quem é comprado em Auren agora, antes era a CESP, agora é a Auren, eu sugiro cautela, mesmo muito semelhante com o que nós fizemos aqui com a AES Brasil. Nós não saímos comprando e nem desfizemos posição no primeiro momento, quando do follow-on. Aqui não houve um follow-on, mas foi uma coisa muito parecida, foi um M&A, foi uma junção ali de duas empresas. Então, quer dizer, a gente teve lá naquele momento da AES Brasil muita cautela, esperando, até que ela chegou num preço que pareceu ajustado. Então nós repusemos as nossas posições e o projeto, a nosso ver, é interessante até porque ele é muito similar a esse da Auren. Eu acho que o momento é de cautela, de aguardar quem está comprado, aguardar, acompanhar, ver como esse preço vai se comportar. Se os resultados começarem a ser significativos, então de repente vale esse preço que ela está cotada no mercado de 14,18. Eu entendo que para os cálculos aqui que a gente fez de projeções, ele está superestimado e é melhor esperar e ver o quanto ele consegue reduzir para que ou nós ingressemos com uma posição ou até você possa ter a condição de aumentar a sua posição. Então, esse aí foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero que você tenha gostado e eu tenho algo à sua consideração. Um grande abraço!